Essa é a segunda parte da nossa análise do livro Transformação de Conflitos por John Paul Lederach. Meu nome é César Blanco, sou advogado e mediador de conflitos, especialista em comunicação e liderança humanizada. Até o momento nós falamos o que é a transformação de conflitos, a diferença para a resolução de conflitos, como construir um mapa, entender as diversas lentes e também o que nós podemos nos situar quando se trata de oportunidades de mudança. Nesse momento, eu queria falar um pouquinho sobre esse processo estratégico da transformação de conflitos, também habilidades que nós temos que desenvolver se quisermos auxiliar e sermos instrumentos da transformação. Então, o plano estratégico que o Lederach coloca, ele tem que ter duas visões, tá? Uma visão que é linear e uma visão que é circular. Entenda da seguinte forma: quando a gente fala uma visão linear, um processo estratégico, a gente está falando de algo mais racional. Você precisa traçar um objetivo, você tem a questão de entender qual que é o norte, entender como você vai fazer tudo isso. Então é um processo que ele é linear, que ele tem uma constância, ele tem um caminho. Porém, não dá para a gente se limitar só a esse processo. Caso contrário, vai ficar um processo rígido. É preciso ser um processo de estrutura flexível. E daí vem o olhar circular. O olhar circular, ele nos mostra que existe uma dinâmica, existe fluxos, existe alterações. Não dá só para ter boas intenções e ficar num processo circular sem que tenhamos essa visão de um plano estratégico bem traçado. Mas a gente também não pode ficar só num plano estratégico achando que isso vai dar certo, quando na verdade a gente sabe a complexidade que é lidar com situações de conflito. É basicamente quando você traça um caminho que você vai chegar, o seu GPS, e você erra o caminho, ou tem algum engarrafamento, algum acidente, você tem que fazer o quê? Recalcular a rota. Nós, como instrumentos, como agentes de paz, devemos ter essa consciência de recalcular a rota. Então, em primeiro lugar, plano estratégico, ou também como o Lederach coloca, plataformas devem ser desenvolvidas com olhar circular e o olhar linear. Agora, para que seja possível aplicar um plano estratégico, é preciso ter habilidades. Essas habilidades, elas são adquiridas frutos da nossa intenção e fruto da nossa disciplina. O Lederach diz que elas exigem disciplina da nossa parte. E ele vai citar 5. Então, questionado quais são as principais habilidades para poder auxiliar na transformação de conflitos, ele vai falar, são 5 habilidades. Primeira habilidade, ver os problemas como janelas. E é interessante quando ele coloca isso, porque nós não vemos a janela em si, nós olhamos através das janelas. O que ele está dizendo aqui? Não olhe para o problema diretamente, olhe através dele. Com isso, a gente não fica sequestrado emocionalmente. Uma expressão muito utilizada na inteligência emocional é o sequestro emocional. Então, às vezes, a gente passa por situações e que as emoções elas nos embotam, ela impede que a gente tenha uma tomada de decisão, elas impedem que a gente elabore, que se autorregule. É a mesma forma os conflitos. Dependendo do conflito, dependendo do quanto a gente está envolvido nisso, se a gente não tem a habilidade de ver através disso, muitas vezes a gente estagna e não consegue avançar. Realmente é um desafio. Por isso que quando você vê através, você olha o cenário, você vê o todo e você não olha só o que é imediato. Então o Lederach, ele diz, a gente tem que tomar cuidado com essas questões que nos conclamam a ter práticas urgentes. Não é bem assim. Quando se trata de conflitos, transformá-los e não só resolvê-los, é preciso olhar o todo, aquilo que a gente já falou. E para isso, é preciso ver através, né? Através da situação, o olhar imediato e ao mesmo tempo esse olhar que seria um olhar de longo prazo, que nos remete para a segunda habilidade. E a segunda habilidade é a integração de múltiplas estruturas temporais. Então, ela tem correlação com a primeira, só que ela diz respeito na questão temporal. Ou seja, você está olhando não só a curto prazo, mas também a longo prazo. Por quê? Porque você consegue vislumbrar que essa é a forma de promover uma mudança. Então, se a gente vê uma situação e só olha a curto prazo, isso muito provavelmente vai acarretar outros conflitos porque a raiz não foi olhada. Quando a gente olha a longo prazo, nós estamos olhando formas
para poder transformá-la de um modo muito mais efetivo. E a terceira questão que o Lederach coloca, que foi um grande ensinamento que ele sempre se debruçou, é olhar os conflitos como dilemas. Em vez de falar, ou eu faço isso ou eu faço aquilo, entender que o que acontece nas situações, nos episódios de conflitos, elas são interdependentes. Ou seja, são aspectos diferentes que estão acontecendo. Vamos colocar uma situação A, uma situação B. São aspectos diferentes, mas são interdependentes. Significa dizer que existe uma troca, existe uma correlação. Essa interdependência, quando a gente sai dessa fórmula de ou isso ou aquilo para ao mesmo tempo, isso traz uma substancial diferença. Então, qual que é a forma que ele nos convida? Como eu posso tratar de A e ao mesmo tempo construir B? Ao invés disso ou aquilo, como que eu posso fazer com que isso seja transformado? E quando a gente começa a olhar o conflito como dilemas, essa construção desse caminho ele fica mais prático para nos levar em direções específicas. Ou seja, olhando o todo, entendendo as causas subjacentes, entendendo as raízes e buscando transformar isso, nos traz para um elemento de que é possível ter ações e entender melhor o que está por detrás delas. Esse é a terceira habilidade. A quarta habilidade, ela nos remete a fazer da complexidade uma aliada e não uma inimiga. E aqui é um grande desafio, porque geralmente a gente vê a complexidade como algo impossível. E ele traz uma frase de Abraham Lincoln que é muito espirituosa e muito profunda. O Lincoln diz: a única forma, a forma verdadeira, de você transformar um inimigo é fazer dele um amigo. Isso é verdade, tanto nesse contexto quanto também quando se trata de conflitos. Ora, se você começa a ver que o conflito ele pode ser transformado e você começa a entender que a complexidade ela te traz outros olhares, isso pode ser diferente. Então tem duas formas a gente ver um conflito e a questão da complexidade. Forma A, impossível, não tenho o que fazer, vamos evitar. Muito bem. Forma B, existe um campo infinito de possibilidades. E aqui um aspecto bem interessante, porque se existe um campo infinito de possibilidades, existem muitas formas de olhar para essa questão. E ele coloca um paralelo como se fosse uma criança numa loja de doce, e essa criança ela está completamente aberta para todas as possibilidades que vão aparecer para ela. E esse olhar de criança a gente tem que resgatar um pouco quando se trata desse trabalho de paz, esse trabalho de construção, de desenvolver relações, de olhar para os nossos conflitos, porque tem oportunidades que podem ser olhadas e a complexidade ela vai trazer isso. Ela vai trazer uma crença de que existem meios para que a gente possa ter um outro olhar. E com isso, a complexidade nos traz a possibilidade também de olhar os padrões. Então, ou a gente evita, ou a gente vê um campo infinito de possibilidades e o que antes era complexo se torna uma oportunidade valiosa para que a gente possa crescer e desenvolver em vários aspectos. Quinto e último lugar, e esse requer uma atenção melhor da nossa parte, a questão dos conflitos de ouvir e engajar as vozes da identidade. Quando eu falo identidade, eu estou me referindo a essa percepção, essa narrativa enquanto indivíduo e também enquanto um grupo. Quem sou eu? De onde vim? Quais são meus medos, meus temores, minhas esperanças, minhas expectativas? Isso tem a ver com a nossa identidade. E é natural que exista um senso de sobrevivência, de proteção nesse sentido. Pessoas que se envolveram em questões de violência, em episódios muitas vezes de agressão, elas tendem a se autoprotegerem. Isso é natural. Porém, o processo de transformação de conflitos também fica mais difícil, tendo em vista o caráter cultural. E nesses casos, é preciso promover um cultivo interno. E esse cultivo, ele se faz através de 3 princípios que Lederach vai colocar. Em primeiro lugar, é preciso entender como que a gente consegue criar meios de aprendizado reiterativo. Depois, nós precisamos entender como a gente consegue criar trocas efetivas. E tudo isso é fruto, de novo,
de uma questão cultural. Então ele coloca aqui, quando ele fala desse espaço para trocas, né, e diálogos, que o importante, segundo ele, é cultivo de espaços internos e individuais. E nesse processo, ele põe a honestidade. A honestidade, ela jamais pode ser forçada. É aquilo que está vivo e o que nos compete é abrir espaço, criar espaço para que emerja o que está vivo. E nesse segundo aspecto, quando a gente coloca do aprendizado reiterativo, não é uma questão de simplesmente decidir, negociar, padrão como a gente vê de tomada de decisões. Não. É preciso trazer o aprendizado reiterativo, ou seja, repetir isso cada vez mais, para que isso tenha consciência e a partir disso haja de fato transformação. E aí a gente fica com o terceiro ponto das trocas. E as trocas, elas não são baseadas como a gente acha que é melhor. Isso aqui é melhor, isso aqui vai ser mais efetivo. Não é assim que funciona na transformação de conflitos. É preciso ter um olhar do que está vivo e do que tem a ver com a autenticidade desse indivíduo, desse grupo. E desse aspecto de trocas, o Lederach diz, o diálogo é uma das formas, mas também ele pode ser uma armadilha. Às vezes a gente vê o diálogo como a única forma, mas tem outras. Isso ele vai abordar mais na obra Imaginação Moral, quando ele vai falar da arte. Às vezes pode ser a poesia, às vezes pode ser o teatro, às vezes pode ser música. São formas que nos tocam, que nos fazem enxergar a nossa realidade. E ele vai trazer isso de uma maneira que nós devemos saber fazer essas leituras e promover esses processos e essas trocas. E eu queria encerrar aqui essa nossa conversa do livro Transformação de Conflitos, trazendo um olhar do Lederach, porque ele diz que nós, nesse momento, enquanto humanidade, aos poucos, estamos construindo meios de não violência, de mais espaço, trocas, de diálogo, né? Caminhos que vão favorecer um outro olhar para a construção de paz. E ele encerra essa obra, que vale muito a pena ler na sua integralidade, com o seguinte poema, e aqui eu trago para finalizar a nossa reflexão. Ele diz: que o calor da complexidade ilumine nossa face, que os ventos da boa mudança soprem suaves e nos levem adiante, que nossos pés encontrem o caminho da autenticidade e que comece a ser urdida a teia da mudança. Fica aqui o convite para que todos nós sejamos partes dessa elaboração, dessa teia de relações, dessa teia de mudança e que podemos transformar os nossos conflitos e assim aprenderemos cada vez mais o significado gigante de ser a mudança do que a gente quer do mundo. Boa transformação a todos. Esse aqui foi a nossa série Transformação de Conflitos, do Jean-Paul Lederach.